Fala, geração Zapping! Bom, gente, mais um vídeo, né, da nossa série Tempo disso da História, né? E hoje, finalmente, chegou o tema que vocês tanto esperavam. Primeira Guerra Mundial. Tem gente que espera desde o sexto ano para estudar sobre esse tema e finalmente chegou, certo? Se você é novo aqui no canal, peço já para se inscrever, né? Ativar o sininho das notificações, porque aí tu já vai acompanhar os nossos próximos vídeos, que vai ter muito vídeo sobre o tema mesmo. E claro, né? Como a gente está fazendo seleções e vídeos mais curtos, são alguns tópicos e falar sobre guerra, principalmente, né? Primeira Guerra Mundial, não tem como a gente resumir tudo. São trechos, são seleções que eu coloquei aqui de forma resumida para vocês hoje, certo? Então eu já peço para você pegar seu caderno, pegar seu lápis, sua caneta, fazer suas anotações, porque a aula vai começar. Se você é novo aqui no canal, já sabe que esses vídeos agora, videoaulas, né? Para saber se realmente tu está assistindo até o final as explicações, eu vou mandar uma hashtag durante o vídeo, certo? E vou ler aqui nos comentários. Aí eu vou ver se realmente tu está assistindo toda a minha videoaula. Se você estiver assistindo, vai ganhar um ponto de prova oral, de participação por ter assistido então todo o vídeo, certo? Então eu vou passar uma hashtag e quero ver então quem é que está assistindo realmente toda essa minha aula. E a aula de hoje especificamente, né? Acredito que o pessoal vai se animar para assistir, porque realmente é um tema que todo mundo espera, que é a Guerra Mundial. Mais ainda, né, a Segunda Guerra Mundial, mas a gente precisa entender primeiro o conceito de Primeira Guerra Mundial. E aí é o tema da nossa aula de hoje. Bom, e para a gente começar a falar sobre a guerra, eu trouxe essa citação do general, né, William Sherman. Ele, na verdade, não lutou na Primeira Guerra Mundial, ele lutou na Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Só que eu achei bem interessante porque é uma pessoa que passou por conflito, passou realmente por um cenário de guerra, e aí falando sobre o que é uma guerra em si, né? E aí fica a reflexão realmente sobre tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial e todas essas pessoas que clamam por guerra, enfim, conflitos. Quem será que são essas pessoas, né? E na Primeira Guerra Mundial a gente vai ver exatamente esse contexto, né? Quem acaba declarando e acaba decretando são pessoas que não estão lá realmente no campo de batalha. E aí olha o que ele coloca. Apenas aqueles que nunca ouviram um tiro, nunca ouviram o grito e gemidos dos feridos dilacerados, que clamam por mais sangue, mais vingança, mais desolação. E aí realmente fica aqui a reflexão, então, né? Quem são essas pessoas que decretam essas guerras? Será que de fato elas estão lá no campo de batalha? Bom, então para a gente conseguir entender o porquê que os países estão se armando, porquê que os países estão indo para o período da guerra, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico, né? O que estava acontecendo na Europa naquele período. A gente estava vindo de um período que a gente chama de Belle Époque, né? Então a gente vê entre séculos XIX, né, finalzinho do século XIX e começo do século XX, o grande avanço, né, vivenciado pelos Estados Unidos e alguns países europeus, um euforismo, na verdade, né, a gente até acabou de discutir sobre o Brasil como que estava, e o Brasil estava também nessa lógica de modernização, então a gente está um pouco empolgado mesmo com os avanços tecnológicos e a ciência e tudo mais. O avanço no campo das ciências e da cultura, então a gente está realmente empolgado com todo esse, a gente está eufórico com todas essas tecnologias que estão surgindo, telefone, luz elétrica. A gente já tinha falado na sala de aula, o exemplo clássico é do Titanic, quem sabe a gente pode falar um dia especificamente só sobre o tema, mas ele representa bem mesmo aquele euforismo que eles estavam vivenciando naquele período. E então é só vocês imaginarem, quem já assistiu o filme mesmo, aquele euforismo que eles estavam tendo é bem representado no filme mesmo do Titanic, porque a gente está no auge da tecnologia, né? É o que eles realmente estavam acreditando naquele período. Então é o que a gente chama também e denomina de Belle Époque. A democratização do lazer e do acesso à informação, a invenção do cinema e da difusão da imprensa e a criação de vacinas que colaboraram com o aumento da expectativa de vida. Nós acabamos de estudar sobre a volta da vacina, né? Então, assim, tudo isso vai nos dando uma sensação de que nós agora podemos aproveitar a vida, nós podemos viver um pouco mais. Será? Só que se temos esse lado bonito, né, Belle Époque, a gente tem os problemas sociais que estão acontecendo. Apesar dessa atmosfera de prosperidade da Belle Époque, a Europa enfrentava problemas sociais e econômicos. As nações como a Itália, a Espanha, Portugal e a Alemanha enfrentavam dificuldades no campo.
Uma informação aqui interessante é que, na verdade, a Alemanha e a Itália, elas são um dos últimos países a se unificar como nação em específico. A gente já está vendo a unificação dos países desde lá do sétimo ano, com o surgimento dos estados nacionais e tudo mais. E só que a Alemanha e a Itália vão se unificar, por exemplo, em 1870, final do século XIX. Então essa informação é importante também para a gente ver quando eles forem para a África para conquistar novas colônias, né, e aí o conceito de imperialismo, eles vão chegar tarde em relação aos outros países. E aí isso aqui já é uma grande informação para você ter anotado no seu caderno. Pessoas abandonavam sua terra natal em busca de uma vida melhor. Na Europa Oriental, a economia era basicamente rural. Nas fábricas europeias, operários não possuíam direitos trabalhistas, e a gente já estudou um pouco sobre a Revolução Industrial, né? E aí esse é o contexto que está acontecendo realmente na Europa. Aí agora a gente vai começar a ver as rivalidades que estavam acontecendo naquele período entre as nações, né, entre as potências. E aí para isso a gente precisa, na verdade, relembrar que a Alemanha e a Itália, elas se industrializam por último, né, se unificam por último também, e isso quando elas vão para a Ásia, quando elas vão para a África, já está dividido entre as nações europeias e a Alemanha e a Itália não têm participação nisso. Isso já vai gerar um ressentimento entre as nações, né, e já uma coisa mal resolvida entre esses países. Os interesses expansionistas das nações, então, entram realmente em choque. Né? Além disso, tem uma questão mal resolvida entre a Alemanha e a França, porque a Alemanha fica com uma região da Alsácia-Lorena rica em carvão, e aí isso vai ser essencial para ela começar a se industrializar, e a França não vai gostar da situação. Né? Então aquilo ali ficou mal resolvido desde 1871 e que alguma hora isso vai explodir. Peguem todas essas informações, tá, gente? Então eu tenho Itália, Alemanha, discordando com algumas questões, com muitas questões, na verdade, importantes econômicas para a Europa, né, e que vai influenciar nas suas economias, tanto da Alemanha quanto da Itália. Tenho a França que está incomodada por ter perdido um território para a Alemanha, e isso, guarda essa informação. Além disso, né, a região da Europa está com um problema bem mal resolvido mesmo, que são as questões étnicas. Então tem o Império Austro-Húngaro, que depois vocês vão ver ali no mapa, e tem várias culturas, várias etnias, e que não se enxergam dentro de um Império Austro-Húngaro. Né? E dentro disso, nós vamos ter nacionalismo e os discursos de ódio, né? Que isso, na verdade, é o grande estopim para muitos desses conflitos. E hoje a gente percebe um pouco disso também bem presente no nosso tempo. Né? Mas, voltando então àquele período lá, estimulado tanto por governos quanto pela imprensa, esse discurso mesmo de ódio e de enxergar o outro mesmo como inferior, né? Os cartazes e panfletos ridicularizavam os outros povos. Então, sempre o nosso povo como melhor. Isso é uma coisa bem complexa e que vai gerando realmente mais e mais conflitos entre as nações. Desconforto realmente, né? Em que em algum momento isso vai explodir. E a ascensão do pan-germanismo e do pan-eslavismo, que então uma já mais centrada à cultura mesmo alemã, germânica, né? E o outro pan-eslavismo mais a cultura eslava, né? Principalmente os russos e toda aquela região mais ali oriental. No mapa vocês vão conseguir visualizar realmente, mas então assim, essa disputa entre a cultura pan-germânica e a cultura pan-eslavista também vai ajudar para explodir todo o conflito mesmo entre, na verdade vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Mas, no contexto ainda, a gente está no período que a gente chama de paz armada. Né? Sempre gosto de falar para o pessoal, porque então assim, paz, estamos em paz. Mas a França está indignada, já começa a se articular, Inglaterra da mesma forma, Itália e Alemanha já começam também a se conversar entre si. Então, assim, busca por equilíbrio entre as grandes nações europeias. Nós estamos em paz, mas nós já estamos nos preparando para um conflito porque nós não estamos mais tão amigos como antes nós estávamos. Nunca estivemos, mas na verdade agora estão ficando cada vez mais exaltados os ânimos. Investimento, então, na indústria bélica, então cada um desses países já estão se preparando para realmente um conflito. Instituição do serviço militar obrigatório, instituição, né? Então agora eles começam a colocar já um contingenciamento de soldados, porque a gente sabe que qualquer momento pode explodir uma guerra. E aí a política de alianças, e é aqui que aí na verdade a gente já começa a ver as preparações. De um lado, né, eu tenho o bloco das potências centrais, tríplice aliança, e de um outro lado a gente tem o bloco dos aliados entente, o que a gente chama de tríplice entente. Sobre o pan-eslavismo, o que a gente precisa entender?
né? Vocês estão vendo ali no primeiro mapa, né? Então, assim, Império Austro-Húngaro, ele era todo esse território, mas junção, né, de todas essas regiões que hoje a gente considera, né, Polônia, Romênia, Bulgária, Sérvia, né, Áustria, a própria Hungria, os croatas, os sérvios, né, Tchecoslováquia, mas dentro dessa grande nação Império Austro-Húngaro, eles não se enxergavam dessa forma, eles se enxergavam como eu tinha colocado ali, né, ou de cultura eslava ou de cultura germânica. E aí, se vocês olharem ali, né, hoje a gente tem esses países subdivididos. Então, romenos, né, búlgaros, todos esses povos estavam dentro do que a gente chama de Império Austro-Húngaro. E de um lado tem o Império Russo, vocês estão vendo ali, né? Então, representado, ainda não era a União Soviética, né? Mas o Império Russo. Então, incentivando a cultura pan-eslava. E do outro lado, o Império Alemão, que também está incentivando o pan-germanismo. E dentro desse caldeirão está o Império Austro-Húngaro. E mais especificamente, né? Os sérvios, aí que vocês estão vendo ali, né? Os romenos, os búlgaros, os turcos, os sérvios, né? Os albaneses, todo esse caldeirão de povos, né? Eslovacos, húngaros, austríacos, eslovenos, todo esse grupo dentro desse caldeirão ali do Império Austro-Húngaro e que vai realmente insuflar, como a gente tinha colocado ali, né? Então toda essa campanha mesmo de um povo contra o outro, um menosprezando o outro, vai realmente cada vez mais exacerbando as diferenças e realmente a gente querendo se distanciar desse Império Austro-Húngaro que a gente não se enxerga. A gente quer se desvincular dessas culturas, né? desse império propriamente dito. Aí agora a gente vai realmente para os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, que vai ser o estopim. Né? Então, todo aquele contexto ali que eu tinha falado anteriormente é que vai explodir em 1914. Então, embora tenha começado com um conflito europeu, a Grande Guerra assumiu contornos mundiais. Daí, então, o termo Guerra Mundial, porque vão ter outras nações, inclusive aqui na América, se envolvendo. O Brasil de uma forma mais pontual, mas também acaba, então, envolvendo outros países, daí o termo Guerra Mundial. Mas naquele período, naquele momento, eles não se enxergam como, eles nem sabiam que ia ter uma Segunda Guerra Mundial, né? Então eles chamam de a Grande Guerra. Isso vai ser anos mais tarde, depois pelos historiadores, que eles vão ver a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial e eles vão conseguir realmente fazer a demarcação de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas naquele momento eles estão enxergando como uma grande guerra. O estopim foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então anota esse fato, porque a partir daí, né, eu tenho a Alemanha, eu tenho a Itália, que já queriam um pretexto para entrar numa guerra, e aí eles vão se assumir a partir dessa informação para entrar realmente no conflito. Eu tenho a França, eu tenho a Inglaterra, todo mundo já se acordando ali no período da paz armada para entrar em conflito, mas eu preciso de um motivo. Qual vai ser o motivo? A morte, então, do herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ele vai ser cometido justamente por um sérvio, né? Por um cidadão da região da Sérvia. E então o Império Austro-Húngaro ele declara guerra à Sérvia, que na verdade foi a origem do atentado, realmente, né? Um mês após então o assassinato do príncipe. Então, com o Império Austro-Húngaro declarando guerra contra a Sérvia, a partir daí os outros países também acabam tomando suas posições em favor ou da Sérvia ou em função do Império Austro-Húngaro. Lembrando novamente daquele revanchismo entre o pan-eslavismo e pan-germanismo, né? Pan-eslavismo e pan-germanismo, que é a partir desse contexto que então o Sérvio acaba assassinando o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro e as outras nações que já tinham seus motivos, né, de expansionismo, de industrialização, de dominar a África e a Ásia, vão entrar nesse conflito também. Mas é a partir da morte do Império do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro que se inicia então a Primeira Guerra Mundial em 1914. E aí, então, o sistema de alianças, né, funcionando então como um sistema em cadeia. Então, cada uma das nações vão tomar partido de acordo com seus interesses e de acordo com, então, as suas relações de proximidade com cada um desses países que estão envolvidos naquele conflito lá na Europa.
Até que tranquilo, gente. Sei que foi um pouco denso, né? Foi um pouco. Precisava discutir e voltar a alguns assuntos. Então, assim, se teve alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente pode vir nos próximos vídeos, talvez, destrinchando um pouquinho mais, falando um pouco mais dessa questão étnica que é bem complexa mesmo e bem complicada de entender, porque são várias especificidades. E aqui a gente faz um vídeo, obviamente, um pouco mais curto. Só para então a gente avançar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, eu tenho de um lado, né, denominada fase do movimento, que a gente chama de primeira fase, a movimentação das tropas alemãs na frente ocidental. A segunda fase, conhecida como a Guerra de Posição, de 1915 a 1916, e o conflito foi marcado pelas trincheiras. Calma, que tudo isso a gente ainda vai se aprofundar e vai especificar sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Fica tranquilo. E a terceira fase, né, entre 17 e 18, então a saída da Rússia, e aí acaba entrando também os Estados Unidos e faz vários desdobramentos. Mas todas essas primeira, segunda, terceira fase, a gente ainda vai ver. Só queria mostrar para vocês ainda o pano de fundo para enfim explodir a Primeira Guerra Mundial. Deu para entender ainda? Se não, aí qualquer coisa a gente volta. Mas as fases, todos os desdobramentos e como que funcionava mesmo isso tudo, a gente ainda vai ver mais à frente, certo? Bom, então, resumindo, tá? Primeira Guerra Mundial. Características gerais, né? Para a gente saber sobre o conflito. De 1914 a 1918. Um conflito mundial e total, daí o termo mundial, né? Os alvos não eram apenas militares, mas também os civis. Surge principalmente, né, das rivalidades imperialistas. Aí a gente vai ver as formações dos blocos se tornando agora realmente militares e rivais. Então a gente vai ter, isso precisa estar anotado no caderno, tá, gente? O que a gente chama de Tríplice Aliança, que aí foi formada, né? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Alemanha e Itália a gente já sabe os motivos, então, por que eles estão aliados, né? E eles queriam um pretexto e eles acabam tomando as causas e as dores do Império Austro-Húngaro. Mas não é porque eles são bonzinhos, é porque eles tinham interesses expansionistas e a gente já tinha visto ali a questão do imperialismo mesmo. Então, por isso que eles acabam entrando nessa lógica. E do outro lado, a gente tem a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia, né? A França já tem um motivo mesmo porque que ela quer principalmente ir contra a Alemanha, e a Rússia por conta do pan-eslavismo, e a Grã-Bretanha também acaba se aliando por conta das alianças com a própria França. Então a gente vê a Tríplice Aliança, Grã-Bretanha, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Certo? Essas alianças é importante também ter no caderno, porque é um resumo de tudo, certo? Deu para entender? Até aqui tranquilo? Chegamos ao fim de mais uma videoaula, tá? Eu sei que hoje foi um pouco tenso, a gente precisou ver algumas questões e ainda mais envolvendo as questões específicas da Europa e às vezes a gente pode ficar um pouco confuso, mas não tem problema, gente. Agora nós vamos discutir sobre a história. Peço que vocês coloquem aqui nos comentários se tem alguma dúvida, temas específicos que vocês gostariam de discutir. E aí, nas próximas semanas, a gente aos pouquinhos vamos destrinchando essa Primeira Guerra Mundial. Porque era um tema tão esperado por vocês, então realmente a gente precisava rever, na verdade, aprofundar algumas questões, né? Se você chegou até aqui, agora que eu realmente vou saber, e aí eu vou dar ponto de prova oral para quem ficou até o final da aula, para quem participou comigo até aqui, e vai escrever nos comentários. Hashtag resumo da história da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi só um resumo do início da Primeira Guerra Mundial, tá? Então escreve aqui nos comentários, hashtag resumo da história, que aí eu já vou saber, assistiu até o final do vídeo. E quem sabe então vou dar realmente, quem sabe não, vou dar realmente porque tu merece. Ficou até o final da minha videoaula mesmo, então esse ponto de prova oral. Gente, espero que vocês tenham curtido, né? Eu sei que é um tema tenso, um tema sério, um tema também complexo de a gente conseguir entender, mas se tem alguma dúvida, qualquer coisa, a gente pode conversar a partir dos comentários, da interação de vocês, inclusive, quem sabe a gente fazer então outros vídeos mais específicos, então destrinchando o que ficou de dúvida. Peço mais uma vez então, né, para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, porque então a gente está com essa lógica mesmo de séries, né, dessa série, então de Tempo de Estudar História, com vários temas da história, vocês podem ver aqui então já outros vídeos também. Peço para vocês
compartilharem com os amigos de vocês e com todo mundo que gosta de história, que está precisando estudar mais história e que, na verdade, quer ser mais informado, né? E muito, na verdade, da Primeira Guerra Mundial a gente percebe nos dias de hoje, daí a minha apreensão, a minha atenção e tudo mais. Então, assim, na verdade, esse vídeo é destinado, e essa série é destinada para todo mundo que gosta de história e quer saber um pouco mais, para, inclusive, justamente ser diferente nos dias de hoje, não repetir os mesmos erros que nós fizemos lá no passado. Enfim, gente, encerro o vídeo por aqui, porque sei que ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham realmente curtido. Vou agora conferir se tu realmente assistiu até o finalzinho mesmo pelos comentários e no bate-papo também com o Pô Fechou, que é o nosso quadro também aqui no canal, certo? Beijo do Pô Fechou e até a nossa próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau!